Palavra de escuteiro. Olá a todos, eu sou a Madalena. Eu sou o Gabriel. E sejam bem-vindos a mais um episódio de Palavra de Escuteiro. Hoje temos connosco a chefe Augusta e o chefe Serafim. E vamos falar dos anos entre 2015 a 2020. Vamos só pedir que vocês se apresentem um bocadinho, não para nós, porque nós já vos conhecemos, mas para quem nos está a ver e a ouvir, e que digam o vosso nome, o papel no agrupamento entre 2015 a 2020 e o ano em que entraram no escotismo. O meu nome é Serafim Pinto de Almeida, tenho 57 anos. Entrei no agrupamento em 2003. Em 2015 fiquei chefe de agrupamento, depois passei a adjunto nos anos seguintes. Dona Augusta, primeiro devia ser a senhora. Olá, eu sou Maria Augusta Ramos, entrei no agrupamento em 2016 a convite do chefe Serafim. O meu papel durante estes anos, fiz promessa em 2018 e desde aí tenho sido chefe de unidade da primeira secção, onde estive sempre, sou aquela. Então, assim para começar, 2015, 2020 foi uma altura assim mais recente do agrupamento. Já apanhou ali já no fim o Covid também. Tem assim alguma história caricata, alguma história engraçada desse período que queiram partilhar connosco? Deixaste-me assim um bocadinho. Há tanta história que a gente são tantas que escolher uma, sei lá. Temos percebido ao longo dos episódios que isto é um problema, escolher só uma. Escolher só uma, há muitas memórias. Muitas memórias. Há tantas. Gente, posso. Sim. Augusta, tens alguma primeira ou não? Assim, já que falaram no Covid, essa foi a experiência assim mais marcante, porque organizarmos e continuarmos a ter atividades com os lebitos via online foi assim um desafio, para eles e para mim. Eu lembro-me que a primeira reunião, a primeira atividade que tivemos online foi uma salganhada, porque tinham todos os microfones ligados ao mesmo tempo, e estou a imaginar que ninguém se conseguia ouvir, nem perceber o que é que cada um fazia. A partir daí também, porque eles começaram na escola a ter aulas online, já estava tudo muito civilizado, todos desligavam o microfone e nós conseguíamos ter e fizemos atividades fantásticas, inclusive em um acampamento de núcleo. Meu Deus. Organizamos o acampamento todo, fizemos comida, organizávamos a receita, eles depois faziam com os pais, acampamos na sala, conseguimos fazer um acampamento com um raid, supostamente, não é? Eles tinham o percurso, tinham que identificar pistas, tinham que identificar onde é que nós estávamos e foi um desafio muito interessante. Giro, olha, não fazia ideia. Tenho que experimentar fazer um raio da cozinha até à sala. São tantas as histórias, como é que eu vou puxar daqui de uma história? Escolhe uma ou duas. Uma ou duas, sei lá. Olha, em Silva Escura houve uma série delas, desde... É assim, caricato, às vezes não é caricato, são situações que a gente não está à espera que aconteçam. Sim, na altura pode não ser engraçado, mas agora pode ser. Tem graça a gente, sei lá, a gente chegar a um sítio e querer montar o abrigo e na preparação termos pensado que aquilo era um sítio fantástico e dormimos num abrigo, sei lá, com o nariz encostado. Lembras-te disso ou não? Não estiveste lá. A gente chegar lá e aquilo começar a cair e estar para aí sem macacos dentro do abrigo, aquilo está-nos quase e começar a chover de noite, aquilo, a respiração, aquilo às tantas. E a gente pensa que prepara tudo muito bem, mas são só aquelas coisas que acontecem, sei lá. Há tanta história que isto assim, o Covid também foi... Ninguém estava preparado e no princípio custou muito. Conseguimos nos adaptar. Custou muito, porque assim, uma pessoa... Nós somos muito práticos, e a gente quer é prática e estar a mexer e estar ao pé uns dos outros e até, pronto, e não sentir as pessoas, não sentir, a gente estar, aquilo para mim não foi dramático, mas estar a fazer as reuniões por online, aquilo para mim neste tempo todo foi do que me custou mais. Agora, histórias há tantas que eu de repente, assim, às 9 e tal da manhã, se vocês me tivessem dito onde eu tinha pensado nisso, há tantas, olha, aqui na sede, a gente estar aqui a preparar isto, em anos de atividades, a atividade não parava, a gente ir ali para a igreja todos cheios de tinta, todos cheios de pó, carregados de... parecíamos os padeiros, quando andámos aqui a pintar isto, a tirar isto tudo. Foi
foi também, foi um bocadinho antes, 2015, foi para aí em Sim. 2013, mas apanhámos isso, eu e o José Ramos, na altura era o chefe do agrupamento, e o resto do agrupamento, pronto, mas foi um ano, também, muita história aqui, com os pais, pá, e se calhar, eu já não estou cá praticamente há 3 anos, vocês sabem, questões familiares, mas uma das coisas também, e em coisas, histórias muito engraçadas com pais, acampamentos de pais, histórias que pá, a gente, que eles iam preparados para uma coisa e depois aquilo saía-lhes outra, aquilo era, havia sempre histórias, os fogos de conselho é sempre com base nessas peripécias, pá, e houve tantas, sei lá, que estão com caminheiros, não se pode contar tudo. Os caminhões é sempre uma secção cheia de A histórias. gente chegar a um sítio também ter tudo preparado e às tantas dormir lá num corral, lá ao pé em Aroca, lá no, a gente tinha tudo preparado e depois aquilo virou chuva e o senhor, chegámos lá, não tínhamos sítio onde dormir, íamos para dormir lá no espaço, lá no meio da aldeia e temos que dormir ao pé das vaquinhas, o cheirinho, aquilo, olha. Mas foi das noites que eu dormi melhor. Que aquilo, Dormiu quentinho, de certeza Por isso é que absoluta. elas dormem Quentinho, bem, quentinho, elas quentinho. estão E há muitas, confortáveis. pá, com levitos, eu comecei nos levitos também, tive muitos anos com levitos, e, pá, histórias que eu não estava preparado, não é? Levantar-me aqui. E há alguns apanhaste vários, não é? À noite, apanhei. Isso é um mito. Mas, Ou então os mitos agora são diferentes. A sério, eu raramente chamam à noite a um ou outro que chama para ir à casa de banho. Mas aquelas histórias que eu sempre ouvi antes de entrar para o agrupamento, dos xixis e dos cocós na tenda e dos vomitados, Eu não posso acontece. dizer que isso é verdade, porque isso aconteceu quando eu estava nos Levitos, portanto. Mas pronto, então os meus lobitos são diferentes. Eu estou na Alcateia desde 2016, há 9 anos. Uhum. Nunca me lembro disso ter acontecido na tenda. Isso é muito Pronto, pouco um à xixi noite. no sacama, sim. Sim, isso sim. Agora, cocós e vomitados, Não? não. Nada. E choradeiras à noite, daquelas de baberranho. Claro que há o choraminho normal, mas a pessoa dá um aconchego, dá um beijinho, diz bate palmas que a saudade vai embora. E eles acabam por acalmar, há sempre aquele choro da saudade do cair da noite. Mas choradeiras na tenda, não. Não se fazem levitos como antigamente. Eu também acho que não. Isto é uma aquela lá muito fofinha e muito querida. Por isso é que Oh. eles não acham. Então, já agora, outra história, muito. Já agora, olha. estás à Força, vontade. força. Primeiro há cá cordas. Fomos um bocadinho ao desconhecido e foi o acampamento que eu tive mais frio. Foi horrível. Foi horrível. primeiro. Aquilo. Os lobitos acho que dormiram num tipi, não foi? Na altura fizeram. Nós chegámos a dormir nos bombeiros. Fomos dormir às camaratas dos bombeiros. Foi assim uma coisa. Foi onde fizeram cocó no sacama. É a história. Aí foi o acampamento com mais. Aquilo virou aquilo quase que nevou. Nevou em certas zonas do país, ali não, mas estava muito frio. Lembro-me desse, pá, que foi depois acabaram com um almoço lá no hangar. Aquilo acho que tiveram a malta dormir lá toda, porque já não tinham condições para dormir. Não. Sim. Foi assim uma coisa. Foi extremo. Agora isto a Foi. gente começa a conversar, começa-se a lembrar. Exato, mas isso é que é. Mas é bonito. isso que a gente quer. É isso que a gente Exato. quer. Pá, são- Nesses anos, nós também fomos a Severo do Vogo, ao Dito Silva Escura. Em 2017 foi um AK Group. Na altura era chefe de agrupamento, se não me engano. Ainda eras. Sim, foi. E como é que foi mais ou menos o acampamento, toda essa logística, toda essa preparação? Olha, eu descobri esse sítio, por acaso, depois falei com o Zé Ramos na altura, que era o adjunto, através do agrupamento do Cartaz. Estava a ver, não sei o quê, depois falei com eles, eles aconselharam-me esse sítio. E nós fomos lá e ficámos maravilhados com... Para mim foi dos sítios até hoje, assim, em termos de acampamento mais bonitos, assim, no enquadramento. E nós fomos lá antes, depois até criámos uma grande relação com o Presidente da Junta, até o convidámos uma vez para a Noite de Fados, mas ele não conseguiu vir. E foi um acampamento, acho que toda a gente gostou. Tinha ali tudo, tinha o rio, tinha aquela cascata onde a malta tomava ali banho, parecia quase farpas a entrar por... Sim. Mas aquilo era Frio que dói. A zona, mesmo os calcos, aquela zona ali era muito engraçada. Eles tivemos sorte com esse tal Presidente Junto, ele meteu-nos lá um gerador. À noite a gente conseguiu, parecia quase o arraial, aquelas lâmpadazinhas que pareciam um presépio, tudo para ali abaixo. O sítio onde tomámos banho, aquilo de vez em quando o motor lá parava, lembram-se disso, aquilo era a vela que encharcava, ou sei que aquilo, depois tínhamos que estar ali a mudar a vela. E
E depois o sítio cá em cima é que os pais depois também nos deram uma ajuda, era na escola, Sim. e depois andámos por ali. Aquilo foi, os caminheiros tinham ido, acho, salvo erro, com o Zé Ramos, Uma uns 3 ou semana 4, uma antes. semana antes, Sim. pronto, que também nos facilitaram a Sim. preparação de toda essa montagem dessa parte de logística, e depois todo ali aquele enquadramento ali à volta foi, e a zona era muito engraçada, Eu foi não dos sei. acampamentos que eu, pronto, foi o primeiro ano, foi o primeiro acampamento como chefe de agrupamento, mas não é por ter sido o chefe de agrupamento, mas acho que correu muito bem, toda a gente ainda hoje, quando se fala, nós há 2 a 4 anos, pá, vinhamos de Arouca, fomos lá tomar banho outra vez à Cascata, o João Alves, a Joana, o Diogo, os caminheiros da altura, o Joaquim, ainda fomos lá quase vestidos, tirámos só a camisa, tomámos banho com os calções chuteiros e tal, não tínhamos ali condições, mas ainda fomos matar saudades, gostávamos muito do local, e acho que toda a gente gostou. Eu nesse acampamento só tive 2 dias. Fui a meio e já tinha começado e vim antes de acabar. Portanto, toda a logística do começar e de acabar eu... Mas aproveitaste Passei-me o lá. que era bom, que era aqueles 2 dias do meio. Exatamente. Realmente o sítio era fantástico. Era muito bonito. Lembro-me que os lobitos, havia assim uma grande parte deles que estavam já de saída no ano seguinte, então estava com aquela coisa que é o meu último acampamento como lobito, estavam muito animados. Foi a primeira atividade em grande que tive em agrupamento, e apesar de eu ter já essa ideia do papel que os caminheiros têm em relação aos lobitos, aí vivi-o. Realmente vocês são os ídolos deles. Não é o chefe de agrupamento, não é o chefe de unidade, não são os chefes. O grande exemplo dos lobitos são os caminheiros. E o ter participado em atividades em equipas verticais, notou-se isso muito bem, porque eu acho que eles obedecem mais a vocês, caminheiros, do que propriamente a nós. Vocês são realmente o irmão mais velho e são um exemplo deles, e também se notou agora em Candastego, não é? Realmente foi uma grande ajuda. Se não estivessem lá, nós não tínhamos conseguido subir aquela montanha gigante. Eu vinha ser puxada por lobitos, portanto eu também não conseguia se os lobitos não Mas estivessem lá. foste a motivação deles, cara. Exato. Ela achava que não. Mas foi. Pronto, gostei muito de fazer aquele raid ou caminhada até à vila, fazer aquele jogo de vila. Sim. Foi muito giro e para mim foi das atividades que tive imensa pena de não ter estado o tempo todo, e fiquei com imensa pena de me vir embora, mas tinha que ir trabalhar, não é? Depois. Mas foi muito, muito giro. Eu, por exemplo, eu não sei se se lembram, e não sei se estavas lá na altura, no acampamento de Silva Escura, houve um pedregulho a cair. Eu ia falar disso, das Pois. duas. Eu agora lembro-me de 2 histórias. Uma é o pedregulho que entra e o outro que voou, que saltou um secalco e fez um mortal, e Quem? só que se sentou bem, caiu bem. Gabriel O Castim. Castinho, Castim no último secalco começa a correr e vem, bate na madeira, faz um mortal. A gente vinha e só caiu, vinha um casal a passar até coitado, mas ele levanta-se, está tudo bem. Não se assustem, pais, ele ficou bem. Ele ficou bem. Está tudo bem. Caiu sentado, ficou bem. Estava lá umas silvas e tal, e ele aparou um bocadinho a queda, e foi a pedra acho que foi aos exploradores, não foi? Que houve uma pedra que entrou pela... Acho que foi, não sei se era a tenda do Pedro. Foi a tenda do Pedro. Ficou toda destruída a tenda. Foi, e a vir... Foi uma pedrinha com os quilinhos. Da ravina vinha o chefe Zé Ramos a correr, ravina abaixo, e gritar: olhem a pedra! Nós apanhámos o susto das nossas vidas, porque nós achávamos que estava gente dentro da tenda. Mas pronto, foi só um bocadinho da tenda que rasgou. É as peripécias. Exatamente, faz parte. Então, e o que é que vocês acham entre estes anos e um bocadinho antes e um bocadinho depois? O que é que vocês acham que mais mudou no nosso agrupamento? Assim, uma ou duas coisas que vocês achem que mudou. Mudanças assim mais. Olha, isto é como tudo. Tudo o que nasce, portanto, nasce com muita força. Isto, 99, não é? 98, 99 vai fazer. Foi quando começou a formação. Exatamente. Quando é novidade, pronto, na altura começou devagarinho. Começámos lá embaixo na sede. Depois houve ali uma série de anos, também tivemos os pioneiros que estiveram na igreja. Pronto. Sim. E assim também já falamos disto. Exato. Exatamente, são as dores de crescimento. A gente não tinha, depois graças a Deus conseguimos este espaço aqui. O que é que foi mudando? O número de elementos foi alargando, por vezes não temos, queríamos ter mais gente, não é?
a grande, pronto, e depois, a meio, por vezes também depois acontece isso, não? Há as dores de crescimento e depois também às vezes estagnou, não digo que estagnou, mas pronto, tem momentos, isto é como tudo, Não estamos sempre a crescer. não se está sempre a crescer, as equipas, há elementos que vão entrando, vão saindo, pronto, a nível de recursos adultos acho que é a maior dificuldade, pronto. Mas isso deve ser transversal, deve ser todos os agrupamentos, não é? Acho que é desde sempre. Sim. E as equipas, pronto, depois isto é um renovar constante, há anos que fica-se mais, por exemplo, falando agora nos caminheiros, vocês ficam esmorecidos às vezes, aquela malta mais velha vai-se embora, e isto agora já não vai ser igual, mas depois vem outros, isto, e depois vem flores novas e ficam na mesma bonitas, e isto cresce, e é um constante renovar, eu acho que basicamente é isso, pronto, e o que se pedia, eu na altura falava muito, era a malta mais nova começar, no fundo, a ser os alicerces, porque a malta pronto, já está tudo na ordem dos 50 e tem que ser por aí. Eu acho que a grande mudança é essa e o grande desafio é um bocadinho esse também, não é? Agora a gente sabe, pois as faculdades, a vida, as coisas vão mudando, não é? Cada um é diferente do outro, mas basicamente é um agrupamento que é uma referência a nível de, acho que aqui no Conselho e até a nível de núcleo, e temos feito coisas muito bonitas e engraçadas, e eu acho que vocês mais novos tenham força para levar isto para a frente. Basicamente é isso. As grandes, desde o início, como a Serafim disse, tudo muda, não é? Sim. Às vezes as pessoas dizem, ei, no meu tempo é que era bom, ei, no meu tempo fazia-se isto, isso, mas a mudança é constante e cada etapa e cada mudança é tão importante como a primeira, não é? Nestes anos de 2015 a 2020 houve várias mudanças, eu apanhei 2 chefes de agrupamento, 3 chefes, agora, mas pronto, até 2020 foi 2 chefes de agrupamento, a direção mudou, ficamos sem o nosso assistente que era muito querido e que tinha uma grande importância na vida do agrupamento, porque estava muito presente, era um de nós, não é? Sim. E essa acho que foi assim a mudança que mais nos marcou. Temos perdido o Padre Ricardo na altura, pronto, foi a vida dele. Exato. E não quer dizer que não estejamos bem com o Padre Rui, não é? Mas pronto. Sim, mas foi uns anos de muita união. Sim, e que é marcou verdade. muito, e há muitas fotos mesmo aqui, nós temos do álbum de fotografias do clã, que o padre fazia, era como um dirigente. Exato. Ia com os caminhões para todo o lado. Exato. Sim. Mesmo na Alcateia, eu sentia que ele estava presente em todas as secções, não é? Claro que se calhar os jovens era a secção com que ele mais se identificava. Sim. Mas acho que era geral a todas. E acho que essa foi a maior mudança e que se calhar a que mais nos custou, não é? Mas as mudanças vão, é como a Serafim dizia, entram elementos novos, saem outros, entram chefes e saem outros, portanto é uma mudança sempre constante. Vai-se renovando. Sim. Exato. Mas que faz parte do crescimento de tudo. Então, Já agora só uma coisa que eu... Não, estás à vontade. É como a Augusta diz no meu tempo, é uma das frases que eu não gosto. De utilizar em tempo. casa, em família ou no trabalho, e também, no meu tempo é que cada tempo tem o seu tempo, não é? E as pessoas são diferentes. Uma das coisas que, pronto, a gente vai aprendendo, este ano não, aqueles foram-se embora, eu não me identifico tão bem com este, mas se calhar aquele vai se identificar até mais do que aquele que partiu. A gente é que se, no fundo, eu acho que isto é uma escola de relação. Uhum. E a gente tem que aprender a relacionar-nos. E nós é que temos de dar sempre o primeiro passo. A gente está à espera que o outro é que dê o passo. Ou eu vou-me fechar aqui. Não, a gente também tem que ir à procura do outro. E todo esse renovar, todos os anos, desde os lobbies, todas as secções, não vale a pena estar a enumerar, mas todas as secções é assim. Mesmo com um padre novo, com um chefe de agrupamento novo, cada um tem o seu, e depois a gente tem que se adaptar aos feitios uns dos outros. E são as pessoas que acabam por fazer as atividades. No episódio anterior falámos sobre isso. Claro, cada um com a sua peripécia, um mais calado, introvertido, o outro mais extrovertido. Não é por ser o extrovertido, se calhar o introvertido até tem mais piada, pronto, mas a gente habitua-se àquele, mas pronto, mas é um bocadinho isso, a gente é que tem que abrir-se à outra pessoa e não esperar que o outro, em tudo, e aqui, acima de tudo, isto é uma escola de relação, e pronto, e outra coisa,
nós somos um grande exemplo para a comunidade, não é? Temos que puxar a comunidade para nós e ajudar a comunidade no fundo também, e é tudo isso. Mas isto é um renovar constante, isto não há dizer que aquilo é, pá, claramente, vocês têm saudades, como em tudo, tu relacionas-te melhor com um do que não é melhor, mas pronto, tem mais afeto por um, ou afinidade mais próxima, e aquele chefe é uma seca, aquilo não. Epá, não, cada um tem, epá, temos que nos adaptar a estas coisas. É verdade. E acima de tudo porque a mudança é difícil, mas depois de mudarmos, às vezes até ficamos melhor. Portanto, eu sinto que acontece muito, às vezes mudamos de chefe ou mudamos de secção e achamos, epá, agora vou sair dos pioneiros e vou para os caminhões ganda seca, que eles só vão lá pintar paredes, e depois de um ano nos caminheiros já eu não quero voltar para os pioneiros, nem pensar. Acho que às vezes é o medo da mudança que nos assusta mais. Eu vou dizer uma coisa já agora, eu já partilhei isto com várias pessoas, e eu tinha um medo imenso de estar agora, não gostava de falar, não gostava de aparecer, não gostava de estar lá atrás. Isto fez-me muito bem, percebes? Eu mesmo quando fui para chefe de agrupamento, eu já era para ter sido chefe de agrupamento 3 anos antes, mas e o Zé, vai, avança tu, que eu, pá, pronto, tinha aquele, pá, e é isso, e isto também nos ajuda a mudar e nos ajuda a ser diferentes, e eu estar assim à vontade, não tinha, eu queria, pá, era sempre estar atrás, na ajuda, tal, pronto, fico com uma adjunta e tal, não sei o que, quando for preciso. Já nos últimos anos, o chefe Zé, pronto, em termos profissionais, ele na altura de 2013, andava muito pelo país, e eu no fundo e isso já foi um arranque para, pronto, e é isso, e nós temos que, não, às vezes a mudança só faz bem. Sim, é verdade. E a gente às vezes resguarda-se, e depois, mas pronto, é isso mesmo. Isto não é só também na mudança dos chefes. Cada ano, quando se muda uma secção, não é? Eu estou a dar o exemplo de ontem. Eu ontem estava em pânico quando vi entrar 12 lobitos todos pequenininhos. E estou um bocado assustada, porque já comecei a ver o comportamento de cada um deles e tem lá alguns desafios. Mas acho que o maior desafio é exatamente esse. É nós pensar, isto vai ser difícil. Mas depois chegares ao fim do ano e disseres, isto afinal até não foi tão difícil quanto isso. E veres o crescimento deles e eles adaptarem-se também à realidade da alcateia e estarem em bando, em alcateia, interagirem uns com os outros. Mas no início é sempre assustador. Mas depois vale a pena esta mudança de saírem uns, entrarem outros e vês todos os anos há um desafio novo. Todos os anos há lá sempre um pintas, todos os anos há lá sempre algo mais desafiante. Eu acho que essa mudança também é muito positiva. É a parte bonita da coisa. É. Senão não havia coisas engraçadas para contar. Isso. Só aqueles que se portam bem também depois. É uma seca. Eu gosto. E dá luta. Os miúdos que eu mais gosto não são os santinhos. Eu gosto deles todos. Sim. Mas aqueles que mais me incentivam a estar ali são aqueles reguilas. O ser reguila é diferente de ser mal educado. Sim. Mal educado eu não gosto mesmo, não suporto. Agora, aqueles que a pessoa tem que aquele nome que se ouve sempre, que toda a gente já sabe quem é, esse não me luta. Esses puxam por ti. Sim, yeah. Agora aqueles que estão ali, vai para a esquerda, ele vai para a esquerda, vai para a direita. São fofos, são queridos. Estás a dizer isso e agora os lobitos vão ouvir e vão todos ser reguilas. E daqui a uns anos, quando forem mais velhos e forem ver isto, vão pensar, quem é que era quem? Exato. Quem é que aquela estava a falar? Exatamente. Quem é que era o nome que toda a gente sabia? Mas há um nome que soa sempre. Sim. E que todo o agrupamento sabe quem é. Okay. Sim, é verdade. Sim. Vocês agora em Candastec, toda a gente sabia o nome de algum quem era mais falado. Não quer dizer que seja o pior. Não. Mas é aquele. É mais reguila. É o que puxa por nós. Exatamente. E agora, vamos jogar um joguinho. Que é o Quem é um Banderlog. E o Gabriel vai explicar um bocadinho. Que é muito simples. Cada um de nós vai ter uma palavrinha e vamos ter entre nós 3 palavras iguais e uma diferente. E embora elas sejam parecidas umas com as outras. Nós vamos ter que dizer palavras que sejam semelhantes à palavra que nós temos. Ou seja, para tentarmos dar pistas para percebermos qual é a nossa palavra. Mas não podemos dizer diretamente. Vou dar um exemplo que é para vocês perceberem mais ou menos. Vamos ler o que está aí, Sim. mas não dizemos o que está Não aí. dizemos o que é que está. É dizer palavras que estão relacionadas com o que está lá. Ou seja, relacionadas ao Que é para ver se Não, o que relacionadas. Ou seja, Sejam- que descrevam a palavra. o que é que vai Por exemplo, descobrir depois o que está lá. Se eu tiver. Eu- Não, eu vou explicar. Por exemplo, eu tenho cão, o Gabriel tem cão, o Serafim tem cão e tu tens gato.
e nós estamos a dizer palavras. Eu digo animal, ele diz Tem quatro estimação, passas, quatro patas. o Serafim diz 4 patas, tu dizes tem pelo, ou seja, aqui ninguém consegue perceber quem é que tem a palavra diferente. Eu, por exemplo, digo ladra. E eu digo Ah, minha. Não, tu tens cão. Não interessa. Pronto, a Augusta vai perceber que a minha palavra é diferente, mas ela não sabe se ela tem a palavra diferente de todos nós ou se sou eu que tenho e toda a gente tem gato como ela. O objetivo é, ao fim de dizermos 2 palavras cada um, tentarmos adivinhar quem é que tem a palavra diferente. As palavras são muito parecidas. Ai, a vossa mas estou aí idade 3 tem- palavras iguais? 3 iguais e uma diferente. Ah. Muito bem. Desculpa. Podem tirar o papelinho. Agora estou sem óculos, não deixo. A última vez que foste o último, foste o Gondor. Eu sou sempre o último. Normalmente. Poxa, o pessoal da produção também não podia ter feito isto mais pequeno. Não podia ter feito isto mais pequeno. Ok. Tá? Tá, pode começar a Augusta. Beber. Ok. Água. Armazenar. Símbolo. Fresco. Sede. Portátil. Espera, tenho que pensar numa palavra que isto agora não. Esta é a minha melhor palavra logo no início, devia ter guardado. Secção. E agora, suposto. Não, Agora, acham que dá para nós conseguirmos adivinhar quem é que é? O que é que tem diferente? Sim. Quem é que tem Eu palavras? acho que sei. Eu acho que também sei. Eu também acho que sei. Achas que sabes? Eu acho que sei. Acha que sabe? Quem é que acham que É o é? Gabriel. Eu acho que sou eu. É ela. Eu também acho que é. Eu acho que sou eu. Eu. Qual era a tua Disseste palavra? símbolo? Eu disse símbolo e secção. Bem, dava para encaixar aqui. Sim, símbolo dava. Símbolo dava. Mas é ela. Qual é a tua palavra? É para dizer já. A minha palavra é cantil. Pois a minha era gota d'água. É, também. Cantil. É que eu depois percebi que era cantil porque ele disse portátil, porque eu ia dizer pioneiros, só que o cantil é dos exploradores, então eu estava, não posso dizer pioneiros, que isso vai dar logo que eu gastei o símbolo logo de início. Ia dizer Olha, azul também, mas. Uma história caricata com isto. Em 2009, nós fomos com os exploradores a Roma. E havia uma menina que é a Inês. E nós fomos à Basílica, depois fomos lá em cima e fomos à Basílica de São Pedro. E ela deixa aqui o cantil. E o cantil vem para ali abaixo, prendeu-o no telhado. Pronto. Mas depois ouve-se os carabinieri, lá os polícias, pronto, aquilo era para outra. E os miúdos começaram, Inês, eles vêm, foste tu, deixaste alguém, o cantil caiu lá em baixo, magoaste alguém. Ai, coitada. E ela entrou em pânico. Coitadinha. Depois a gente, não, depois nós aparecemos, mas uma história com o cantil. Bem, e agora vamos só fazer uma última perguntinha e vou pedir para vocês falem ali para quem nos está a ouvir e a ver, que é para dizerem um conselho que dariam ou uma mensagem que dariam aos escuteiros de hoje. Aos lubitos que futuramente vão ver isto como caminheiros, aos lubitos que ainda não que entraram agora aos patatenras, que depois vão ver isto, que agora não percebem muito bem, mas que futuramente vão ver isto. Qual é que é a mensagem que vocês deixam? Assim, é para já para o Lubitz e depois podemos Para toda a alargar. gente, Vou para toda- toda a Mas sim, gente. mas pronto. Aos escuteiros no geral. Aos Exato. escuteiros no geral. Os Lubitos, pronto, a entrada nunca é fácil, dormir fora não é fácil, mas aproveitem, desfrutem e depois quando chegarem a ter um dia um lenço, pode ser que tenham um lenço verde, alguns deles vão ter de certeza, espero bem que sim, que é um caminho que é um caminho no fundo de alegria. Para todos, pá, mas no fundo, para todas as secções e para ser abrangente é assim. Isto foi começou há 25 anos, que isto dura muito, muito, muito tempo e que, pronto, não é repetir-me o que eu disse há bocado, mas os mais novos peguem nisto, andem para a frente. Isto acima de tudo é uma história de vida, uma lição de vida, é uma aprendizagem constante. Isto depois leva-nos
para a própria vida pessoal, profissional, familiar, leva-nos ensinamentos brutais. Isto é uma família, no fundo. Nós, basicamente, eu olho para os escuteiros como uma família e relações que a gente nunca vai perder, e há miúdos que a gente vê hoje. A maior alegria que eu tenho é ver um miúdo hoje que já é ligista, não. Um miúdo hoje que alguns deles já casados e que nos veem, não é aquela coisa do obrigado, mas pronto, até um abraço que nos dão a gente percebe que valeu a pena. E acima de tudo, é assim, é um caminho que tem pedras, é difícil, mas às vezes há momentos que dá aquela ideia, não consigo mais, mas não. Avancem e acima de tudo é o que eu digo, é uma vida, é relação. É a relação que a gente cria aqui, e são laços que é para a vida. Pronto, aos lobitos é que se portem bem. Não, é que aproveitem todas as experiências, a convivência em bando e em alcateia, que é crescerem e sobretudo serem felizes. Aos restantes, ao agrupamento todo, é um bocadinho como o Serafim disse, isto é vosso, não é nosso. O nosso tempo já estou na altura de ser avó, já não é para andar nestas andanças. Portanto, o futuro do agrupamento é de quem cá fica, são dos lobitos que estão a começar, são dos exploradores que estão uns a começar e outros já em andamento, a descobrir coisas. É sempre uma grande alegria os que passam da primeira para a segunda, estão sempre com uma expectativa que já são muito crescidos e que vão dominar a secção. E por todos os outros, portanto, é fazer um caminho. Isto é uma escola de vida, é uma família, como o Serafim disse, mas é também uma escola de vida que nos dá ferramentas para muita coisa, é aproveitá-las e sobretudo, dar um bocadinho de voz para que este agrupamento não faça só mais 25 anos, mas faça mais 25 e mais 25, e que os nossos netos, porque já estamos na idade disso, e até mesmo os vossos netos, continuem cá e a fazer este caminho. Vale muito a pena. Eu entrei aqui para os escuteiros já adulta, tenho muita pena não ter sido lobita. Sobretudo lobita, acho que é a secção mais fofinha. Mas, pronto, sobretudo é serem felizes e fazerem caminho e aproveitarem as oportunidades e agarrem isto, que isto é vosso. Muito obrigada. Já agora só uma... Força. Só uma palavrinha. Força. No fundo, também, estes momentos, trazem-nos um bocadinho de... A Augusta está a dizer, a gente qualquer dia já somos avós, não é? Isso já... Espero que os netinhos... E uma das coisas que também eu tenho muita pena foi não ter sido escoteiro. Acho que também entrei já com 33 anos. Entrei porque a minha filha entrou e o meu irmão depois convidou-me. Foi um acampamento de verão e pronto. E quem me convidou foi a Vera, que veio a seguir. Veio antes, já. Veio no primeiro episódio. No acampamento de pais, eu fui lá dar... É o primeiro episódio, já gravámos. Eu fui dar uma ajuda e pronto, e depois convidaram. Mas o que eu queria no fundo também era lembrar um bocadinho, se calhar vou-me esquecer de alguém, mas aqueles chefes mais antigos que passaram por cá, a Tânia, o Sérgio, o Gonçalo, a Nela, a chefe a Paula, não é? Sim, Ana Paula. Pronto, que já não vejo há uns tempos também. A Carmen, toda essa malta que passou por cá, que pronto, olha, também ajudou a construir isto. Isto é uma construção, no fundo. É verdade. Pronto, isto é uma construção e que à frente é que é caminho. Exatamente. Muito obrigado pelo vosso testemunho. Muito obrigado por terem vindo. Espero que tenham gostado, que se tenham divertido. Espero que também em casa tenham gostado deste episódio. Obrigado por nos acompanhar. E desculpa lá não ouvir falar. Não tem mal, não tem mal. Muito obrigada por terem ouvido e visto enquanto nós estamos aqui, e fiquem para o próximo episódio. Já sabem, vemo-nos no próximo Palavra de Escoteiro.